Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou ao lado da Gesseli Vivan. A Gesseli é gaúcha, ela foi professora universitária no Sul durante muitos anos e hoje, há 3, ela vive aqui em Lisboa. Ela atua como consultora educacional. O que isso significa? Significa que se você quiser vir estudar aqui em Lisboa, se você quiser vir fazer um mestrado, um doutorado, qualquer tipo de profissão, quiser fazer também a equivalência acadêmica, essa é a pessoa indicada. Bem-vinda, Gesseli. Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Bem-vindos. Vocês estão chegando na minha casa agora, né? Isso aí, agora é minha casa. Isso aí. Gesseli, me diz uma coisa. Explica então, você que está morando aqui há algum tempo, qual é a sua função aqui enquanto consultora educacional? O que você faz? Olha, na verdade a atividade que a gente desenvolve é bastante ampla, mas é toda ela relacionada aos cursos de graduação. Na verdade, aqui a gente chama de licenciatura, né? De licenciatura, mestrados e doutorados. Então eu trabalho desde quem está querendo ingressar na universidade agora, quem quer transferir a sua universidade do Brasil para cá, ou mesmo quem quer entrar no mestrado ou no doutorado. E também quem já fez a sua graduação, já está trabalhando no Brasil, já tem um background acadêmico e quer transferir para cá, eu faço a equivalência acadêmica de todas as áreas. Então vamos começar do seguinte, a Gesseli deu uma consultoria para gente, para Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda precisou fazer a equivalência acadêmica. Vamos começar lá do jovem que terminou o ensino médio e quer vir estudar aqui. O que ele precisa? No caso da Maria Eduarda e da maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles vêm através do Enem. Então esse, na verdade, ele não precisa de uma equivalência acadêmica, ele vai precisar uma equivalência do ensino médio para que ele possa, então, se candidatar aqui também. Então, eu falei errado, equivalência do ensino médio, é diferente da acadêmica. São diferentes. A acadêmica já tem a ver com a academia de nível superior, ok? Tá. Então, a Maria Eduarda, o que a gente fez foi verificar quais são as universidades que ela tinha condições de se qualificar, fizemos as inscrições, acompanhamos o processo, fizemos a equivalência do ensino médio e aí depois fizemos todo o processo de matrícula e orientação dela posterior. Tá, então explica o que é a equivalência do ensino médio aqui. Quando um aluno precisa, se ele veio pelo Enem, ou mesmo que ele venha com a ideia futura de fazer o exame nacional, que é o exame de ingresso em Portugal, ele precisa ter uma equivalência entre o que ele estudou no Brasil e o que ele vai estudar aqui. A média e do o que Brasil foi estudado aqui. Com a média daqui. Não é exatamente a média, mas é o conjunto do estudo dele no Brasil. Ele vai ganhar uma nota que corresponde à nota que ele vai concorrer localmente, se ele for fazer o exame do exame nacional. Então, no conjunto de todos os anos do ensino médio, ela ganhou esta nota. É a nota que vai compor a nota com o exame nacional ou as outras notas do processo de seleção interno. Mesmo que ela venha com o Enem, essa nota também pesa. E aí o que vai acabar acontecendo é que, somando essa nota com a nota daqui, vai dar uma qualificação para ela internamente na universidade. E nesse caso, você que faz esse processo de equivalência? Eu faço desde a equivalência para os nossos clientes que vêm por transferência ou por ingresso no exame nacional, pelo Enem, né? Eu faço essas duas questões. Eu faço tanto a equivalência do ensino médio, como faço o ingresso depois na universidade. Agora, e para o profissional que quer, por exemplo, transferir, está fazendo uma universidade lá e quer transferir para cá, qual que é o procedimento? Tem duas situações. Se o aluno entrou numa universidade brasileira através do exame nacional, que é o nosso exame nacional, que é o Enem, nós temos a possibilidade de transferir esse aluno tanto para universidades públicas quanto para universidades privadas. Essa é uma forma de ingresso. Então ele tem que ter feito o Enem para que ele possa competir numa universidade pública. Necessariamente, o sistema de ingresso. Se ele não tiver feito esse tipo de ingresso, ele pode ir para universidades privadas. Então também vai necessitar da equivalência do ensino médio, porque é um dos pré-requisitos para que ele possa fazer a candidatura a uma transferência. As notas do Enem, as notas do ensino médio, a grade toda curricular que ele já estudou no Brasil, e uma série de outros documentos que daí são mais pormenorizados assim,
mas que tem a ver com o percurso acadêmico que ele já fez para que ele possa se qualificar localmente. Tá, agora, Gesseli, esse processo todo, estamos falando aí de estudantes universitários já, né? Passamos da fase lá do ensino médio, estamos falando de estudantes universitários. É um processo que demora um pouquinho. Com quanto tempo o universitário de lá tem que dar entrada nessa papelada para poder vir estudar aqui? Olha, eu sempre recomendo que um aluno comece no mínimo 6 meses antes a se programar. Por quê? Porque ele tem várias coisas a serem feitas antes do processo abrir aqui. Ele já tem que estar com uma série de documentos à disposição quando o processo abre. O processo de transferência abriu fazem uns 10 dias. Depende muito da universidade, mas na média, a última época é a época das transferências. Então, se esse aluno não tiver a sua ementa, não tiver as documentações todas que são necessárias, se ele começar agora, ele não vai ter tempo hábil. Ele também não vai ter informação sobre que universidade é que ele tem condições, porque a nota dele também é importante. E aí, o que a gente precisa fazer antes de ele fazer essa candidatura? É avaliar, dentro do contexto universitário, quais são as universidades em que ele teria mais condições de entrar. E isso é muito importante, viu, pessoal? Não adianta você chegar e falar o seguinte: eu quero estudar na Universidade de Coimbra. De repente, você não tem uma nota aí para conseguir fazer uma às vezes acontece. Transferência. Então, por isso que é importante... Como também para ingresso, como né? para ingresso, exatamente. Porque como é muito concorrida, então acontece isso. Então, é todo um conjunto, né, Gesseli? Por isso que precisa ter essa consultoria. A pessoa chega, eu quero estudar aí, mas onde? Olha, você tem condições, pelo seu nível, pelas suas notas, de estudar em X universidade. Ou a possibilidade é maior, não é isso? E tem outras questões. Tem universidades que, como eu estava dizendo antes para você, acatam, por exemplo, o Estatuto de Direitos e Deveres com os brasileiros, que acatam a CPLP, então vão dar descontos para brasileiros. Outras não, outras interpretam como aluno internacional. O aluno internacional, o aluno brasileiro é considerado um aluno internacional. A universidade tem autonomia para definir quanto é que esse aluno vai pagar. Diferente do aluno nacional, que ele tem um valor definido pela legislação nas escolas públicas, no aluno internacional, eles podem colocar o valor que eles quiserem. Então, a gente tem que avaliar também a situação econômica, a capacidade que esse aluno tem de se enquadrar em que região, se ele vai querer trabalhar, se ele não vai querer trabalhar, porque hoje o aluno pode trabalhar. Então, tudo isso vai pesar na seleção da universidade e do lugar onde ele vai viver. E a questão do visto, a documentação? Qual que é a parte mais difícil, assim, de se obter? Na verdade, depois que o aluno é aprovado e ele recebe ou a matrícula ou o aceite da universidade, ele precisa fazer comprovação de capacidade econômica. Porque não é só ter a aprovação da universidade, ele tem que provar que ele pode se sustentar aqui depois. Então, deixa eu só te interromper só um minutinho, desculpa. É assim, é uma coisa que eu entendi, que eu percebi, né? Você está no Brasil, você fala o seguinte: eu vou mandar minha nota do Enem para ver se eu consigo entrar na faculdade X lá. Ok, você pode ser aceito pela universidade, mas e depois? Explica aí o depois. Aí depois é que tem o visto. E mesmo que hoje o aluno possa trabalhar aqui, ele ainda assim precisa provar que, se porventura ele vier para cá, ele vai conseguir se sustentar. Então ele precisa ter uma justificativa econômica que alguém vai estar sustentando ele. Ou então ter um conjunto econômico que lhe permita provar para o CEF, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é esse que vai dar o visto, que ele vai ter condições de se sustentar aqui. Então não é só o fato de ser aprovado. Se o aluno vier sem bolsa, quem é que sustenta o aluno aqui? Então ele precisa fazer essa prova. E tudo isso ele precisa obter o visto lá ainda antes de vir. Existe uma legislação nova que até permite hoje que alguém que esteja aqui se candidate a uma universidade e que faça uma solicitação posterior de visto de estudante. É permitido, mas essa lei é de novembro de 2017. Então, eu ainda não indico, porque tem duas situações. Em primeiro lugar, se a pessoa vem com a ideia de trabalhar,
Isso pode demorar muito a sair, porque uma coisa é quem vem com visto de lá. Quem vem com visto de lá vai ter uma reunião com o CEF e mesmo assim já pode começar a trabalhar. Interessante. Quem vem, então, se a pessoa, eu só achei que a Maria Eduarda poderia fazer porque ela não tem o objetivo de trabalhar. Tá. Agora, quem vem com esse objetivo pode ter problemas, porque daí nós ainda não temos nenhum caso para termos uma referência de quanto tempo é que está demorando isso. Porque a pessoa vai ficar de repente muito tempo ilegal aqui em Portugal. Vai poder estar dentro da faculdade, passou pelo CEF, mas ainda não fez a marcação com o CEF e o CEF de repente empurrar ela daqui a um ano. Não sei, a gente não tem essa ideia ainda. Entendi. Então isso é delicado, isso pode dar problema. Agora também tem uma situação que envolve alguns profissionais, é um caso meio diferente, né? Gesseli, profissionais de medicina, profissionais da área odontológica e veterinária, né? Sim. Esse é o momento que esses profissionais que quiserem, explica um pouquinho, abriu essa oportunidade agora depois de um ano, como que é? Ainda não abriu, na verdade, estamos na porta, a ideia é, ao menos a divulgação já das universidades é que agora em junho deve abrir o processo. Algumas áreas, para que elas possam fazer equivalência acadêmica, elas necessitam um controle maior e são mais rigorosas. Particularmente a gente está falando da medicina e da medicina dentária. A medicina veterinária é um pouco mais flexível, mas a medicina e a medicina dentária, elas normalmente elas passam por provas e defesas de tese. Isso se dá principalmente porque no Brasil esses dois cursos se formam, apesar de se formarem em 5, 6 anos, eles se formam com a titulação de licenciados ou de graduados, como a gente chama no Brasil. E aqui esses processos são mestrados acadêmicos. Então aí tem a diferença da titulação. E aí o que acontece? Esses profissionais têm que vir para cá, eles precisam fazer uma prova de ingresso, uma defesa de tese e uma análise de caso, que é o caso da medicina. Isso na medicina e veterinária. Na medicina dentária. Odonto. Então você se forma lá, quer fazer uma graduação aqui, precisa fazer? Não. Existem várias formas de fazer isso dentro da medicina dentária. Tá. Por isso que não é difícil dizer o pacote é esse. Na medicina é muito claro. Nós temos 8 universidades que têm faculdades de medicina e são só essas que o aluno pode ingressar. Tá? Na medicina dentária já não é assim. A medicina dentária existe nas universidades particulares e existe nas universidades públicas. Então as regras são um pouco mais flexíveis. Para a gente entrar direto como mestrado integrado, só pode passar por universidades públicas. Neste caso, é o que a gente deve ter as provas abrindo em seguida. E também no caso da medicina, a medicina é como tu disseste, ela fechou em abril do ano passado e aí começou um processo de revisão do sistema de análise, do sistema de equivalência. Então, agora as universidades já definiram, agora no início do mês de junho, no final do mês de maio, na verdade, que deve sair o processo em seguida, só nós não temos ainda a divulgação exata de como é que vai ser. Tá, eu sou médico no Brasil, quero atuar aqui, o que eu preciso fazer? Bem, Peraí, devagar. Tomando como referência o ano passado, tá? Porque tudo a gente toma como referência o processo anterior até abrir o próximo. A Gesseli está explicando que as coisas estão mudando rápido aqui, né, Gesseli? O que a gente fala hoje, de repente, amanhã já não é funciona. Outra coisa, né? Eu acho que por causa desse fluxo migratório. Verdade, bem por aí mesmo, Cláudia. Tá. Hoje, como que é? Eu sou um médico no Brasil, quero atuar aqui. Como que eu faço? Olha, vou dizer para vocês como é que foi o ano passado e o que a gente prevê que vai acontecer esse ano. Tá. No ano passado, o que se fazia era um exame que é o mesmo exame que o ano passado se dava para o ingresso nos internatos, que são as especialidades. Aqui, um exame aqui. Existe um exame aqui que é feito para as especialidades. Depois que ele sai da faculdade e vai entrar na especialidade que ele chama de internato médico. Você faz essa inscrição para a pessoa que queira fazer isso? Ela precisa antes fazer equivalência. Ela não consegue vir do Brasil e fazer o internato se ela não tiver feito equivalência. Entendi. Ou seja, a equivalência é o processo básico. É o que ela fez lá, que
E é compatível corresponda com o curso no Brasil. Aí elimina a matéria, falta matéria, assim? Não. Não? No caso da medicina, não. No caso da medicina, são feitas 3 provas. A primeira é uma prova objetiva. Tá? Era o ano passado. Até o ano passado era essa. Uma prova objetiva, análise de 2 casos e depois defesa de tese. 2 diagnósticos e depois defesa de tese. O que acontece? Até o ano passado, essa prova era a mesma prova de ingresso no internato, como eu disse agora. Agora, do ano passado para cá, houve uma revisão, inclusive na prova do internato. O que a gente acredita? Que agora eles vão adotar esta mesma prova do internato para os alunos que querem fazer equivalência. Tem coerência, porque quem vem teoricamente para fazer equivalência é um aluno que está querendo provar a mesma coisa que o cara que vai para o internato, que ele tem condições intelectuais e acadêmicas de ir para o internato. Você falou bastante de internato, né? Então explica para eles o que é internato. O internato são escolas de especialidades aqui. Então toda a especialidade médica, toda a especialização, se um médico é cardiologista, se ele é especialista em, me ajuda aí, ortopedia, não sei, agora me faltaram os nomes. Especialista em qualquer mas coisa. Especialista em qualquer uma. Aqui, Portugal tem 49 especialidades médicas. Então, para que ele possa estudar alguma dessas especialidades, ele vai ter que fazer primeiro a equivalência e depois ele vai poder se candidatar às especialidades do internato. Me diz uma coisa, por exemplo, todo mundo pode, se quiser, vir trabalhar aqui? Eu terminei meu curso de Direito. Aliás, hoje a gente encontrou um casal, a pessoa, a menina, né? Desculpa, não lembro o nome dela. Um beijo aí. E a gente encontrou ela fez Direito, ela não tem a OAB lá. Ela pode tirar aqui? Existem 2 formas. Na verdade, assim, foi bem bom o exemplo, porque a OAB é um caso bem específico. A ordem dos médicos, a ordem dos advogados, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos arquitetos e a ordem dos engenheiros têm acordos com Portugal. As ordens têm acordo entre si. Cada uma delas é uma realidade, mas eu vou falar para ti sobre a ordem dos advogados. A OAB, quando um profissional tem registro na OAB no Brasil, ele pode fazer a solicitação direta para atuar aqui através do acordo entre as ordens profissionais. Porque existe esse acordo. Isso. Não são todas as áreas. Não são todas as áreas. Nós estamos falando especificamente da ordem dos advogados. Aí o que vai acontecer? Tem todo um processo que a gente precisa fazer, também tem um processo, não é bato na porta e digo tô indo, não é assim. Existe um processo para que você possa fazer isso. E ele pode vir atuar sem necessidade de equivalência acadêmica, tá? Só pelos registros entre as ordens. Que legal. E me diz uma coisa, você faz isso? Você Fazemos também. Isso? Sim, faço também. Até porque para isso a gente precisa de um advogado local. Então eu tenho parceiros locais, advogados locais, que vão fazer o patronato, que é como a gente chama, para que um advogado possa vir atuar aqui. No caso dessa menina que você citou, como ela não tem o registro da OAB, ela precisa fazer equivalência. Então ela vai fazer equivalência e vai ter que entrar na ordem daqui. Entendeu? Tem que fazer alguma prova? Vai ter que fazer prova também. Não foge. Não é fácil assim não. É difícil no Brasil passar na OAB. Aqui também não é barbada não. Tem muito advogado, muita gente que opta por fazer o curso de Direito e não atuar em função da prova. Basicamente, quem tem a sua profissão no Brasil, quer atuar aqui, eu sei que isso varia muito de especialidade para especialidade. É preciso o quê? A maioria precisa fazer equivalência? Se não existe acordo entre as ordens, e não é esse o caminho, e também não é o caminho para todas as áreas, mesmo quando tu tem o enfermeiros e tal, pode não ser ainda assim o melhor caminho, mas todas as profissões regulamentadas no Brasil e que a gente faz uma graduação, elas podem vir atuar em Portugal. O que vai diferir entre uma e outra é a forma como a universidade aceita que seja feita a equivalência. Para algumas é necessário um critério maior, existe prova, existe especificações do próprio curso, existe um número mínimo de horas de estágio.
Tem uma série de detalhes dentro de cada profissão, mas toda profissão regulamentada no Brasil, todo curso profissional feito lá, pode ser reconhecido aqui. Tá, agora uma coisa importante, né? É por isso que a pessoa que está interessada nesse tipo de serviço, qual é o primeiro passo dela? A pessoa que está assistindo a gente aqui, por exemplo, e quer contratar você, o que ela tem que fazer? Entra em contato com você, você responde, mas como que funciona? Olha, eu costumo atender todo mundo. A gente recebe uma média de 60, 70 e-mails todos os dias. E eu faço orientações básicas para todo mundo. Só que, obviamente, que a gente dá atenção para os nossos clientes. Eu não vou ter condições de dar atenção para todo mundo. Então, a gente faz uma orientação básica, mas quem de fato quiser a nossa orientação tem duas modalidades. Ou ele pode contratar consultoria online, que é uma modalidade que a gente orienta genericamente, mas na verdade aí já dá a legislação, dá o caminho. Se a pessoa quiser fazer conosco, depois ela vai fazer conosco. Se não, ela sabe como fazer independente do nosso auxílio. E a outra modalidade é quando ela contrata para que a gente faça tudo. Aí nós fazemos isso tudo por procuração, orientamos documentação, orientamos tudo que ele tem que fazer no Brasil. Ele manda pra gente aqui, nós encaminhamos e fazemos até o processo final, até na hora, quando ele precisar registrar na ordem dele, aí ele vai ter que vir, porque aí a gente não pode fazer por procuração. Legal, e uma coisa bem legal, gente, é que a GCL, da maneira como ela falou, a gente foi testemunha disso, ela acompanha do começo até o final. A gente foi fazer a matrícula da Maria Eduarda, ela foi com a gente, ela tirou as dúvidas, acompanha até você estar ali de fato matriculada. E agora quem quiser entrar em contato com você, Gesseli, eu chamo ela de Gesseli porque eu passei um tempão chamando ela de Gesseli, ela não me corrigiu, hoje Gesseli, tá, é Gesseli. Ui, susto. É Gesseli com I, acento o I. Quais são os canais onde as pessoas podem se comunicar com você, Gesseli? Para não dificultar muito, eu vou dar só o endereço do site. Tá. Pelo endereço do site, você vai ter lá dentro o nosso e-mail e aí entra em contato pelo e-mail. O site é www.emportugalconsultoria.com.br. Entra lá, tem o nosso e-mail, tem um conjunto todo das atividades que a gente desenvolve. E aí a pessoa que tiver interesse ou em vir estudar, ou já estuda, ou quer fazer transferência, ou quer fazer equivalência, entra lá e manda um e-mail pra gente que a gente responde. Olha, gente, e esse lance de consultoria, nós somos testemunhas. A Gesseli acompanhou o processo da Maria Eduarda do começo até o final. No início a gente achou que era fácil. Na verdade a gente descobriu a Gesseli através do nosso blog, sorte a nossa, porque tem tanta coisa, tem tanta coisinha, tanto documento, que agora é um tal de apostilar coisa, que é impressionante. Foram uns 10 documentos apostilados, né? Tem uns quantos. Que eles têm que aceitar, que eles aceitam aqui, pedem, exigem. Então não é tão simples assim. Então a gente testou e aprovou através do nosso selo do Portugal Online os serviços da Gesseli, em Portugal Consultoria Educacional. É isso aí. E acompanhe a gente aqui no nosso blog. Se inscreva aqui em cima, se inscreva aqui embaixo. Tem o Instagram também. Valeu, Gesseli. Obrigada. Obrigado a vocês. Nos visitem lá no www.emportugalconsultoria.com.br. Valeu, obrigada.